Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Cá estou de volta para começar agora esta nova época de trabalho. Vou tentar responder algumas questões e depois para a próxima semana, então vamos entrar em força aqui no canal. No Twitter eu disse que estava de volta e alguns de vocês deixaram-me algumas questões. Tenho também algumas questões que me enviaram para o e-mail, por isso vai ser algo descontraído e espero que isto possa ajudar alguns de vocês. A primeira pergunta, aqui do Manuel Amador. Abordares até que ponto a criação destes modelos te ajuda na forma de trabalhar em live ou se a CG Embeds é uma ferramenta útil para ti. Vamos ver então. E depois também houve uma questão que me enviaram por e-mail do Fábio, que depois também já vamos ver, que é também sobre a CG Embeds. Então, os modelos são úteis para mim? Eu vou tentar fazer um boneco. Então é assim, Manuel, eu tenho mais ou menos, fazer isto de forma simples, tenho dois computadores. Tenho o que eu chamo um computador tipo manual, semi-automático, ou seja, é o computador que eu estou a trabalhar, né? E tenho um computador que está 24 horas ligado, ou seja, tem tipo uma VPS, está num servidor, etc. E este computador, né, muitas vezes tem bots e faz outras coisas, às vezes vai buscar também informação, scrapping, etc, etc. E para este computador eu trabalho com modelos, né? Tenho que desenvolver modelos porque os bots são estúpidos, eles fazem aquilo que a gente lhes manda fazer, não é? Essa questão, até que ponto os modelos me ajudam? Ajudam-me, porque eu tenho duas maneiras de trabalhar, não é? Esta e tenho esta. No computador manual é aquele que eu posso operar em live, não é? Posso fazer as minhas apostas, trading, etc. E também posso ter uma espécie de semi-automação também. Às vezes posso estar a trabalhar, mas também posso ter algumas regras definidas para trabalhar em background. Por isso, os modelos para mim são tudo. A minha chave do meu sucesso é sempre a preparação. Agora, eu não sei como tu trabalhas, não é? A minha base, como vem aqui, eu trabalho muito com a estatística, matemática, é o meu jeito, não é? Eu uso as minhas forças. Claro, quando estou a trabalhar neste computador, eu estou atento ao que se passa no jogo, não é? Faço a interpretação de jogo, etc. Agora, mesmo em live, eu posso, por exemplo, vamos supor que o jogo, sei lá, está nos 60... Vamos focar nos 80 minutos, vamos pensar assim, né? E eu, dos meus dados, eu sei sempre mais ou menos onde é que a odd tem que estar. Por exemplo, a odd de um golo, né? E a odd do golo aos 80 minutos também depende de campeonato para campeonato. Se for um campeonato tipicamente de under, claro que a odd vai estar mais alta. É provável que até já possa estar a 3 ou a 2. Depende também do que se passa no jogo, não é? Agora, se for um campeonato muito gols, sei lá, o holandês ou qualquer coisa do género, 80 minutos às vezes pode até nem estar a 2. Mesmo o mercado tem toda uma matemática por trás, não é? Às vezes o mercado pode estar em concordância com o modelo matemático, outras vezes demora a ajustar e coisas desse género. Porquê? Porque a gente está a ver o jogo, se o jogo decorrer conforme esperado, não é? O mercado, pronto, não há assim grande coisa a fazer no mercado, a odd está sempre, entre aspas, justa. Agora, se o jogo revela uma coisa e as odds revelam outra, às vezes existe uma oportunidade. E eu sou muito de procurar oportunidades. Eu ao fazer a minha preparação de pré-live, não é? Tenho uma seleção de jogos que eu quero ver e estes jogos nada têm a ver com favoritos, nada tem a ver com campeonatos, tem a ver com o que eu acho que o mercado não está correto. Eu procuro sempre as surpresas, é o meu estilo. Agora, em live depois existe um bónus adicional, que é, há jogos que eu não dou nada por eles, da minha análise pré-live, e depois em live ficam interessantes. Sei lá, caso clássico, um favorito, muito favorito, ou, pronto, está mais ou menos justa, não há muito a fazer, mas de repente encontra-se a perder. Se calhar pode ser uma oportunidade, não é? Então, em live, normalmente também o que eu tenho, além de ter tenho uma espécie de scanner em live, não é? E também tenho os meus dadozinhos aqui no outro monitor, onde tenho mais ou menos onde é que as coisas deviam estar, qual era a minha programação, o que é que eu tinha, qual era o meu plano, etc, etc. É assim que eu trabalho. Pronto, os modelos espero que percebas. Eu tentei simplificar, tem muito mais coisas, mas a ideia é essa. Por isso os modelos dão-me imenso jeito, tanto na parte mais de automação, como também a trabalhar em live. CG Embeds é uma ferramenta útil para mim? Claro que é, se não fosse, eu não recomendava. Né? E quando eu recomendei a CG Embeds, né, eu fiz uma playlist para vocês, e tu sabes disto, tu já és um seguidor do canal há muito tempo, não é? E eu tenho aqui a lista da CG Embeds, está aqui, não é? Que agora neste momento tem 13 vídeos, onde eu tentei ajudar-vos a perceber como é que o software funciona, não é? Agora, como é que eu uso a CG Embeds? É o que eu digo também nos vídeos, nesta playlist que eu tenho. Eu utilizo mais a CG Embeds para extrair. Porquê? Porque o layout da CG Embeds, para mim,
às vezes eu preciso de uma combinação de dados que ele não mostra logo de início, não é? Ele tentou apresentar os dados de uma maneira e por vezes eu preciso dos dados combinados. E então o que eu faço muito é exportar os dados para Excel e depois faço alguma comparação desses dados. Por isso a CG Embedded é sempre útil para mim. E nem que seja às vezes para fazer estudos aqui para o canal ou um vídeo, às vezes vou lá buscar rapidamente dados, etc. Mas eu apresento sempre alternativas e tu sabes isso. Eu já falei da Football Data para extrair, já falei da WebScrap. Por exemplo, tem este Excel Abet GPS, também é muito interessante. Há muitas ferramentas gratuitas, não é, que vocês podem utilizar e não precisam gastar um tostão. O que a CG Embedded proporciona muitas das vezes é comodidade. Não é? Vocês estão a comprar comodidade. Eu acho que é aqueles softwares que eu vejo no mercado que têm uma boa relação qualidade-preço. É simplesmente isso. E por isso é que eu recomendo e tenho muito gosto e tenho esta parceria com ele há bastante tempo. Por isso, ela é útil. Respondendo agora à outra pergunta, veja, o Fábio aqui a perguntar-me uma questão simples nos meus vídeos, etc, que utilizava o software. Claro, ele viu o vídeo, mas no vídeo que eu fiz ainda não tinha esta coisa da percentagem. Eu vou tentar explicar isto, é muito simples. Ainda bem que ele comprou, por exemplo, está satisfeito, ótimo. E agora ele quer saber isto do Poisson Calculator, como é que é esta história de menos ou mais 50%. Isto é muito simples. Eu tenho que CG Embedded, peguei agora em jogos 2, por acaso estes jogos já foram realizados, já sei os resultados, não interessa. Mas vamos usar aqui o menu então do webcamming. Se eu quiser usar a Poisson a partir daqui, normalmente tenho que pôr os golos marcados. Né? Ponho os golos marcados, selecionados, golos marcados e este menuzinho a dizer da Poisson Calculator aparece e lança-me logo o jogo que eu quero na calculadora. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, este jogo aqui, Corinthians Juventude, Poisson, vejam o que é que ele está a fazer. Ele foi buscar 1.25, que é a média de golos da equipa marcados, e os 0.75 é a média do Juventude fora de casa. Agora, para que é que serve isto? Isto aqui serve para, como o nome diz, para fazer correções. Ou seja, é para darem aquele toquezinho de aspectos qualitativos. Nada mais do que isso. Agora, quanto é que vão pôr? 5, 10? Isso já vem um pouco da vossa experiência, né? Como é que podem ver o impacto de um avançado importante, ou o impacto de um defesa importante, ou então a equipa foi toda remodelada, etc. Se calhar, se a equipa não tiver a 100%, né, se calhar podemos penalizar um pouco a equipa. Então, a equipa da casa, por exemplo, vou dizer, olha, eu acho que, apesar de eles terem esta expectativa de um 25, que aqui ele está a assumir que é a média de gols marcados, já viram que isto pode ter muito mais coisas, não é? Eu vou penalizar um bocadinho a equipa e vou pôr, sei lá, menos 15%. Ou seja, com esta média é como se a equipa fosse ter mais dificuldades em marcar golos. E vejam o que aconteceu. Vou mexer aqui, vejam aqui as odds. Isto são os mercados todos, um X2, depois tem os handicaps asiáticos, derivados, depois tem as odds para os mercados todos, under e over 2,5, os outros overs, etc. Ou seja, a odd justa com esta expectativa seria 1,22 para o over 0,5, que equivale a 81,8%. Né? Pronto, é simples de perceber isto, eu acho. Agora, se a equipa está em máxima força e a outra, se calhar, vamos supor que o Juventude estava pior, queríamos penalizar um pouco e, como tal, se calhar queríamos beneficiar o Corinthians. Ou seja, esta média aqui, apesar de ser 1,25, era a mesma. Isto, quando eu faço esta correção, era como se estivesse a dizer que a expectativa de gol se calhar ia ser maior. Vejo um impacto também, já agora, nas odds. Né? Se eu mexer isto, está a 1,95. Agora vou penalizar. A odd deles sobe. Se eu der uma penalização de menos 41%, eles de repente deixam de ser tão favoritos e o jogo seria mais para empate. Por isso, é uma maneira interessante, né, de fazerem estas correções e darem o vosso toquezinho pessoal à Poisson. Isto é uma Poisson simples, para quem já acompanha, não é? Não tem aquelas coisas de correção dos resultados mais baixos, não é? Usa a expectativa e faz o produto dos Poissons e pronto, está feito. Tá bom? Pronto, espero que tenha ficado claro aqui ao nosso amigo e para já respondemos a esta questão. Vamos avançar. Vamos lá, aqui o Ricardo Mateus. Boas, Rui, gostaria de aprender ainda mais dicas e formas de desenvolver modelos das apostas. Aprendi imenso, ótimo, é isso que eu gosto. Eu dou-vos ferramentas, dou-vos base e a ideia é vocês experimentarem e ver o que funciona. Se vocês simplesmente olharem para as coisas, o vídeo é engraçado ou para alguns é muito complicado, e podem, sei lá, arranjar as desculpas que quiserem, né, para justificar. Mas a ideia é realmente vocês porem a mão na massa e experimentarem e ver o que funciona e fazerem correções vossas. Eu tento dar-vos bases, por isso é que eu já falei de tantos modelos, Poisson, Illos, depois falámos daquela sucessão de modelos, não é? Que estas aulas aqui, Sports Betting Models, em falei de bastantes modelos, apliquei à Liga Inglesa e os modelos
acabaram por ser lucrativos. Está um historial. Para mim, esta playlist foi das melhorzinhas que eu fiz a nível de modelos com bastante rigor. Claro que não foi, assustou um bocadinho as pessoas, não teve muito sucesso, mas é normal, né? Mas para quem conseguiu tirar valor desta lista, fico muito satisfeito, como é óbvio. Ricardo, eu vou continuar a desenvolver modelos. Eu até estou a pensar agora ir um bocadinho, se calhar, mais para a programação, começar se calhar a complicar um bocadinho mais entre aspas, né? Se calhar a falar um bocadinho de R ou Python. Ou também já me pediram aqui no canal para fazer uma espécie de tutorial utilizando um software que é o Orange. O Orange também é muito giro porque é visual, por isso eu hei de falar, tá bom, Ricardo Mateus? Vai acompanhando o canal que depois espero que possas aprender mais coisas, tá? Depois temos aqui o Marcelo Carmo Silva. Boas, Rui, será que podias fazer um vídeo sobre middling? Olha, aqui está um termo bastante interessante, não é? Eu realmente ainda não falei. Mas o middling, assim, sumariamente, não é uma boa... Acho que tem mais desvantagens do que vantagens. Porque requer que vocês tenham um conhecimento bastante aprofundado das equipas. Vejam, o middling é tentar procurar as odds de abertura e se vocês tiverem um bom conhecimento, se tiverem inside information, vocês conseguem identificar, se calhar, que a odd deve subir ou descer, não é? E o middling é como se fosse quase fazer uma sure bet. Só que tem que se antecipar um pouco ao mercado. Agora, o que é que acontece? Normalmente, as bookies que abrem os mercados mais cedo, se calhar é porque têm a certeza da informação. Não quer dizer que depois não possa acontecer coisas durante a semana. Mas o middling não é bom para apostadores iniciantes, a meu ver. Eu posso fazer, eu acho que não tem muito interesse. É aquela ideia que eu também já passei aqui. Eu acho que nós devemos tentar nos antecipar um pouco ao mercado antes de entrar naquele conceito de sabedoria das multidões. Se vocês encontrarem apostas de valor, ótimo. Acho que eu prefiro que vocês se foquem mais no value betting. Mas não deixa de ser um conceito interessante. Aliás, existem artigos bastante interessantes de middling. Penso que a Pinnacle tem. É uma ótima fonte. Se quiseres ler um bocadinho disso, força. Mas não aconselho. Pelo menos para o público-alvo que eu vejo que a maior parte das pessoas aposta aqui um dia ou 2 anos. Né? É sempre, ou no próprio dia. O middling... e o middling também é muito difícil aplicar um middling, se calhar, numa liga principal. O middling pode ser interessante nas ligas inferiores. Até, por exemplo, os sindicatos e essas coisas que também já falámos aqui, né? Um pouco de sindicatos, eles antecipam-se, né? Porque eles têm um pouco inside information e até fazem muitas vezes mover o mercado com a informação que têm que ainda não chegou à booking. Eu acho que devem esquecer um pouco o middling, mas pronto, se quiserem, por uma questão de cultura geral, força. Agora, o Diogo Nascimento, que também é assim regular aqui no canal, né? Está-me a perguntar sobre a Betfair e também e depois vou responder ao Paulo Gomes. Vejam, aqui o Paulo Gomes enviou-me um e-mail e vê com regularidade, os poucos fala sem filtros. Obrigado. Eu tento, apesar de às vezes arranjar encrencas, o mundo pequeno e tal, responde, como é evidente, podes escusar a responder. Vamos lá, então. Considero que vivemos num momento de caça às bruxas. Os três vias não foram todos, claro que não foram todos viver para o UK, como é óbvio, né? Como é que eles fazem para proceder ao levantamento do dito cujo dinheiro, né? O momento da comunidade faz-me lembrar maçonaria. Ok, Paulo, vamos tentar responder. Bem, então, para já, Betfair, para já não há novidades. Isto é mais para os portugueses, né? Os brasileiros podem fazer o que quiserem na Betfair e aconselho-vos todos a utilizar a Betfair, que é a forma mais justa, a meu ver, de trabalhar. Apesar de terem um monopólio e às vezes dar problemas, acaba de ser a maneira mais justa de trabalhar. Os que puderam realmente foram para um país, não é? E têm uma morada fiscal e legal, etc., onde podem operar na Betfair, etc. Ótimo. Agora, há muita gente em Portugal que não tem, né? E então o que é que fazem? Muitos deles ou alguém lhes abre uma conta, uma familiar lá fora, ou muitos utilizam aquilo que a gente já falou aqui, os brokers, não é? Estes intermediários. E muitos destes intermediários, né, é que normalmente servem de elo de ligação para eles retirarem o dinheiro, né? E estes intermediários, não sendo uma opção dita legal, não é? Porque não existe este regulamento de apostas cruzadas, que é o que se aplica à Betfair. Acho que a lei está feita, mas não está em vigor, ou não foi aprovada, não sei o termo técnico. O que existe é as chamadas apostas à cota, que é as apostas simples. Por isso, Paulo, Diogo, não há grandes novidades em relação a isto do dinheiro, como é que eles levantam. É isso, ou intermediários, ou moram no país e não têm problemas nenhuns,
ou têm uma conta de um amigo ou familiar que lhes abriu. Eu acho que é assim o mais normal, não é? Nunca confundam as duas realidades, não é? A portuguesa e a brasileira. Eu sei que vocês às vezes levam na cabeça dos brasileiros, isto não é legal, pois há assim interesses, cada um tenta defender os seus interesses de negócios, não é? Eu sou bastante crítico das pessoas às vezes que promovem ilegalidades em Portugal. Eu costumo dizer, né, eu tenho uns valores éticos, morais, e eu jamais, apesar de gostar muito da Betfair, jamais iria promover a Betfair ou cadastrar pessoas ou fazer negócio com a Betfair sabendo que não é legal em Portugal. Pronto, eu não me sentiria bem comigo. Agora vocês fazem o que querem com o vosso dinheiro, não é? Como é óbvio. Por isso, Betfair eu penso que está esclarecida. Esta questão do dinheiro espero que também tenha ficado esclarecida, Paulo. E vamos à última pergunta, não é? Cripto e sites semelhantes ao CoinTiply. O CoinTiply, para quem não sabe, né, por acaso foi um vídeo que muita gente gostou, ainda bem, eu tenho aqui uma playlist. Fiz um desafio de microtarefas, se quiseres mais sites está lá um muito interessante, era o Fire Faucet, eu vou mostrar já agora. Mas antes disso, deixem-me ir aqui realmente à playlist de criptomoedas, está aqui, eu tento sempre organizar e vejam as playlists, tem aqui vários vídeos, o vídeo que ele referiu é este, como ganhar dinheiro na CoinTiply. Já agora vou-vos mostrar a minha CoinTiply para vocês verem. Neste momento na CoinTiply tenho aqui mais ou menos $60. Recentemente até levantei dinheiro para vocês verem. Payment History. Se vocês compararem com o que eu mostrei nesse, vejam que aqui levantei 300.000 moedas, que equivale a $30, né? Foi há pouco mais de um mês. Pronto, deixei o restante dinheiro aqui só para render aqueles 5%. E continuo, para mim o CoinTiply dos que eu já vi é o melhor. Pronto, é a minha opinião, não é? Vale o que vale, mas no entanto houve quando eu fiz aquela experiência das microtarefas, eu realmente gostei bastante da Fire Faucet porque encontrava muitos inquéritos, né? Muitos surveys. Eu agora tenho aqui, vejam, tenho aqui imensos pontos para converter. No entanto, eu descobri que eles têm uma happy hour, ou seja, na happy hour os pontos convertidos são duplicados, que é ao domingo e é ao fim de semana, é ao sábado e ao domingo ali por volta, penso eu, das 3, 4 horas, estou a falar de Portugal. Podem também converter isto agora instantaneamente, que eu na altura nem sabia, não é? Eu não conhecia o site, eu fiz aquele desafio de raiz, se bem se lembram, e na conversão, vejam, por exemplo, eu tenho estes e posso escolher naquilo que eu quero converter. Claro que quando convertem assim vão pagar um pequeno FII, pagam 5% de FII, estão a ver? Ou seja, não ganham na totalidade. Pronto. Mas é muito mais fácil. É impossível. Querem ver? Eu vou pôr Start Autofácil. Para já eu faço a conversão em todas as moedas, né? Deixem-me fazer um zoom porque eu uso isto muito pequenino e depois vocês não veem nada. Mas veja, ele tem uma estimativa a este ritmo, a uma velocidade de uma vez de 131 horas. Tinha que deixar isto ligado 131 horas. Se eu aumentar a velocidade, já sabem, ele corta na conversão, não é? Quanto mais rápido eu quiser converter, mais eu vou perder. Mas, enfim, isto é uma brincadeira. Experimenta este se não viste, mas eu muito sinceramente, eu prefiro que vocês se mantenham, se gostam, é CoinTiply. Vocês não precisam ter muitos, tá bom? Escolham aquele que vocês mais gostam. Pois, também gostei muito da Faucet Pay, porque aqui vocês têm acesso, não é, a muitos sites de microtarefas e esses sites estão ligados e isto serve como uma carteira, recebe o pagamento desses sites que depois vocês enviam para o endereço que vocês desejam. Enfim, o desafio das microtarefas e a CoinTiply, e já agora também, não sei se viste, e já agora quero chamar a atenção a estes dois últimos vídeos, alguns de vocês estão interessados, o BAT e o pré recentemente, até vos vou mostrar. Vejam, eu no pré neste momento tenho aqui 483.48 pré, e o engraçado é que o pré subiu, né? Subiu agora recentemente de valor. É aquela velha história que eu já vos disse no espaço cripto. No longo prazo, a tendência, se os projetos forem interessantes e bons e a equipa estiver a trabalhar para melhorar o projeto, os projetos costumam valorizar. Ou seja, estes agora 488 pré, acho que valem para aqui $80 mais ou menos. Ganhei isto por andar a surfar, né, na net e fazia o complemento
para o Brave Browser, né? Se bem se lembram. Mas para já este cripto é isto, experimenta ver estes. Eu depois, a nível de cripto, eu queria falar do espaço de finanças descentralizadas, mas eu quando desenvolvi esta playlist, a ideia era apresentar-vos o espaço, já agora, vocês não gastarem dinheiro nenhum e começarem a ter sensibilidade, porque, meus amigos, a sério, interessem-se por a temática de blockchain. Isto é uma tecnologia disruptiva, isto vai mudar muito. Vocês já viram notícias de bancos e tudo a quererem criar a sua própria moeda virtual ou stablecoin. Muitos daqueles fundos que antes diziam mal, JP Morgan e etc, e outros bancos e consultoras, já têm muito investimento e o povo ainda está aqui ao léu, né? Que ainda não quer saber nada disto. Pá, está a perder uma grande oportunidade, é só isso que eu vos estou a dizer. Desculpem lá, isto não é um conselho de investimento, mas ao menos deviam se interessar. E se têm medo de scams, por isso é que eu fiz esta playlist, porque aqui não iam gastar dinheiro, claro que não vão ficar ricos com isto, não é? Mas começam-se a ambientar, a transferir dinheiro de um lado para o outro, que é uma wallet, que é uma coisa muito simples, não é? Eu acho que realmente deve se interessar. E o nosso portfólio, lembra-se, fiz também assim uma brincadeira, como é que eu investiria os primeiros 1000 euros ou algo do género. O portfólio está em lucro. Mas pronto, depois mais à frente hei de fazer o balanço disto. Pronto, espero que tenham gostado. Se não estão inscritos e se gostam destes conteúdos, força. Para a semana já vamos trabalhar a sério, tá? Por isso, abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.